Lima Barreto, o escritor do povo e intérprete do Brasil do pós-abolição. Lima Barreto é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, e sua obra é fundamental para refletirmos sobre o significado do 13 de maio. Filho de pais negros e nascido em 1881, ele cresceu em um Brasil recém-saído da escravidão, mas ainda profundamente marcado pelo racismo e pela exclusão social. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, aboliu oficialmente a escravidão, mas não garantiu nenhum direito ou reparação a pessoas negras libertas. Lima Barreto foi uma das vozes mais contundentes ao denunciar essa falsa abolição. Por meio de sua literatura, mostrou como o preconceito e a desigualdade continuaram estruturando a sociedade brasileira. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881, 7 anos antes da abolição da escravatura. Filho de pais negros e pobres, enfrentou o preconceito racial desde cedo. Criado com esforço pelo pai, após a morte precoce da mãe, estudou no Colégio Pedro II e ingressou na Escola Politécnica. Teve que abandonar os estudos para sustentar a família após o pai adoecer. Apesar de sua importância na literatura, Lima Barreto enfrentou rejeição da elite intelectual da época, sendo recusado 3 vezes na Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1922, pobre e ignorado, mas sua obra foi redescoberta e hoje é celebrada como um marco da literatura brasileira. Em uma crônica de 1911, Lima Barreto relembrou sua infância e o momento da assinatura da Lei Áurea. Com apenas 7 anos, ele presenciou a liberdade dos escravizados, mas também percebeu que a abolição não significou igualdade real para os negros no Brasil. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, às suas próprias custas. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra, de caráter autobiográfico, é um brado de revolta contra o preconceito racial e de classe. É uma implacável sátira ao jornalismo carioca. A crítica social paira em um plano psicológico. Muitas vezes quem fala é o próprio ator e não seu personagem Isaías Caminha. A obra revela um certo ressentimento masoquista que leva o autor a ver uma vida através da ótica emocional, em que ele é sempre o rejeitado. Escrevendo e bebendo cada vez mais, a partir de 1911 sofreu diversas crises de alienação mental. Em 1914 foi internado pela primeira vez em um hospício, experiência traumatizante que será lembrada mais tarde. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos no Jornal do Comércio, Lima Barreto publicou o livro Triste Fim, do Policarpo Quaresma, seu principal romance e sua obra-prima. Nele, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A partir de 1916, Lima Barreto participou das lutas radicais do jornalismo de esquerda contra o poder dominante e apoiou a plataforma dos anarquistas, os quais provocaram a Grande Greve Operária de 1917. Nesse ano, publicou manifestos maximalistas no qual informa equilibradamente o significado da Revolução Russa. Embora doente e fraco, Lima Barreto chegou a escrever para 2 revistas, além de escrever a sátira Os Brusundangas. Em 1918, foi aposentado do serviço público e internado para tratamento de saúde. Em 1919, após escrever A Vida e a Morte, foi novamente recolhido ao hospício, de onde saiu em 1920. A obra de Lima Barreto, que foi escrita na primeira década do século XX, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura em que as influências europeias vão se exaurindo e surge uma verdadeira renovação da linguagem. Embora os autores do pré-modernismo ainda estivessem presos aos modelos do romance realista-naturalista, se observa na obra de Lima Barreto a busca por uma linguagem mais simples e coloquial. Lima Barreto procurou escrever brasileiro com simplicidade. Para isso, teve de ignorar muitas vezes as normas gramaticais de estilo, provocando a ira dos meios acadêmicos e conservadores.
Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Lima Barreto tornou-se uma espécie de cronista e um caricaturista se vingando das hostilidades dos escritores e do público burguês. Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Lima Barreto tornou-se uma espécie de cronista e um caricaturista se vingando das hostilidades dos escritores e do público burguês. Lima Barreto, com seu espírito inquieto e rebelde, com seu inconformismo com a mediocridade reinando e com a doença do pai, se entregou ao álcool e teve diversas crises com verdadeiras manifestações de alienação mental. Lima Barreto foi internado 2 vezes com alucinações fantásticas que o perseguiam. No momento de lucidez, iniciou o relato de Cemitério dos Vivos, no qual pretendia caracterizar o ambiente dos hospícios e dizia: Lima Barreto faleceu no Rio de Janeiro no dia 1 de novembro de 1922, 9 meses depois da Semana de Arte Moderna. Viveu apenas 41 anos. Seu enterro foi custeado por amigos. 48 horas depois morreu seu pai, no túmulo do cemitério São João Batista. Tem a inscrição Lima Barreto e seu pai. Algumas obras de Lima Barreto foram Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, Numa e Ninfa, de 1915 também, Vida e Morte, de 1909, Histórias e Sonhos, de 1915, Clara dos Anjos, de 1948 e Diário Íntimo, de 1953, que foram postados depois de sua morte.